Todo Judas se esconde. Todo Judas tem uma máscara. Todo Judas tem um mecanismo de defesa. Esse silêncio de Judas não é que ele não saiba falar, é que ele não quer se mostrar. Porque a fala revela quem somos. A fala fala do nosso perfil. Por exemplo, quem me vê falando já identifica. Pastor Isabel de Jesus, no mínimo, é colérica ou sanguínea. Só que o Judas, ele esconde a fala para esconder quem é ele. Então, toda pessoa que tem potencial de Judas, ela vai esconder quem ela é, verdade sobre si. Ela não acessa a história dela, ela não compartilha a história dela, ela não fala da sua origem, ela evita se posicionar, ela é neutra, mas ela está lá, observando tudo de muito perto, participando de tudo e gerando intenções no seu coração. Uau, ou seja, todo Judas, não, isso é fantástico. Sim. Todo Judas, ele é sorrateiro, ele é silencioso. E dá pra ter uma exatidão, uma precisão, assim, no quanto é assertivo essa análise. A maioria dos Judas sempre vai ser assim, esse perfil, quietinho, silencioso, chega como quem não quer nada na sua vida e no final te trai. É que, na verdade, ele precisa manter a proteção da autoimagem. Então, ele vai evitar certos tipos de assunto, não é porque ele é sábio, é porque ele não quer mostrar qual é o seu lado. Ele não vai se posicionar, e não é porque ele não saiba o que fazer, é que ele precisa ficar neutro. Uau! Essa é uma das grandes questões do Judas. O Judas, ele vai até fazer serviços, porque ele é tesoureiro. O Judas estava trabalhando no ministério de Jesus, desempenhando uma função importantíssima. Uhum. Ele trabalhava no ministério das finanças. Todo Judas tem habilidade e inteligência. Todo Judas tem habilidade e inteligência? Todo Judas tem habilidade e inteligência. Porque para mexer com finanças, tem que ser inteligente. Ele é administrador. Judas trabalha a contabilidade de Jesus. Ele mexe com números. Quem mexe com números tem que ter concentração, tem que ter foco, tem que ter atenção. Então, o Judas é alguém que tem uma grande habilidade e é extremamente inteligente. E qual é o X da questão? Todo Judas vai esconder sempre dentro de uma função que não coloque a sua cara em evidência. Porque quem é que mais aparece? Pedro e João. Sim. Mas o Judas é da contabilidade. Ele não precisa ficar colocando a cara. Ele tá lá contando as ofertas e o que entrou. Então, todo Judas evita a autoexposição. Então, todo Judas tem perfil silencioso, proteção da autoimagem, ele tem habilidade. E aqui tem um ponto importante. Todo Judas resolve problema. Porque quem mexe com dinheiro resolve problema. Então, Judas é alguém altamente talentoso, altamente necessário. E aí é que está o problema. Porque a gente lida com pessoas que são extremamente necessárias perto da gente, na nossa vida. A gente confia tanto no talento que ela carrega, na habilidade dela, que a gente esquece de olhar os traços comportamentais. Você olha para aquilo que ele pode te gerar como resultado, mas não olha para aquilo que ele pode te gerar como prejuízo. Esse é o perfil do Judas. Então, tira da sua cabeça que o Judas não é inteligente. Não, o Judas tem uma alta performance de resultado. Então, precisamos aprender a analisar as pessoas que performam não pelo resultado que elas entregam, mas por aquilo que elas não manifestam. Porque silêncio também é resposta de alguma coisa. Quer ver o exemplo? Meu Deus. Eu já vi pessoas dizer assim, eu não tenho Instagram porque eu não gosto. No mundo de relacionamento, onde as pessoas estão o tempo todo interagindo,
onde hoje as vendas é feitas online, por que essa pessoa está fora desse movimento, que é um movimento de crescimento? Porque a internet leva você a viver um crescimento pessoal, mental, comportamental. Porque dentro da internet nós temos vários nichos e que são altamente produtivos e necessários. Às vezes você vê um corte do Yang, você muda a mentalidade. Sim. E essa pessoa parece que está apagada disso tudo. Por que ela não tem um perfil? Alguém vai dizer assim, não, o meu perfil é privado para evitar um problema. É para evitar um problema ou é para esconder que você é o problema? Então, a gente precisa aprender a fazer a leitura das entrelinhas. Porque o Judas não avisa quando vai te trair, mas ele avisa com sutilidade quem ele é, mesmo não querendo se mostrar. Agora, pastora, um outro ponto também que é muito interessante é como lidar com as pessoas que abusam da sua boa vontade. A gente vê isso na Bíblia, por exemplo, Jacó e Labão, né? Sim. Como atuar, como lidar com essas pessoas e como identificar pessoas que estão abusando da sua boa vontade? Jacó precisou entender que o que estava em questão era a sua liberdade. Eu não posso servir ao outro entendendo que isso está gerando uma prisão na minha vida. Você não deve ficar em pedaços para ninguém ficar inteiro. Você não deva se anular para abençoar ninguém. Ninguém. Meu Deus. Em um dado momento, Labão, que enxergou em Jacó potencial lucrativo, Sim. ele começou a abusar de Jacó. Porque ele tira de Jacó qualquer possibilidade de deixar aquele ambiente. Ele vai cercando Jacó com o trabalho. Sim. Ele vai mostrando para Jacó que Jacó é necessário na vida dele. E ele vai fazendo o Jacó entender que o que ele precisa na sua vida é o Labão. Por causa de uma coisa. Porque o Jacó tem culpa. E quando você erra com o outro e não perde perdão, você vai virar refém na mão de alguém que vai trabalhar com você usando chantagem emocional, onde a pessoa vai decidir como é que você se comporta. Então, quando você olha para o comportamento de Jacó, a casa de Labão é tudo que ele tem. Porque ele deixou uma bagunça na sua casa. Então, ele começa a olhar para Labão como aquele que deu para ele uma possibilidade de refazer sua vida. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, o Labão está ali para se aproveitar do Jacó. Mas como Jacó está precisando e está focado na necessidade do momento, ele está se prendendo ao Labão, que está brincando com os seus sentimentos, usando a sua mão, usurpando o seu salário, brincando com o seu trabalho. E quando Jacó menciona o desejo de reparar o dano na sua casa, ele ainda diz assim: você não pode sair daqui. Você é tão necessário na minha vida. Eu preciso tanto de você aqui. Olha como Deus me abençoou depois que você chegou. Sim. Isso aqui é uma chantagem emocional. Certeza que ele mudou a tonalidade da voz. Certeza que ele usou um semblante abatido para dizer para Jacó: você não pode me deixar. Porque no fundo ele quer dizer para Jacó: eu te ajudei. Então agora você não pode sair desse lugar. Só que a grande verdade que a gente precisa entender, que excesso de gratidão é prisão. Meu Deus. Excesso de gratidão é prisão. E a gente precisa entender o porquê que as pessoas estão querendo nos manter perto delas. Porque quando a gente começa a entender qual é a motivação do outro de manter por perto, isso me revela o quanto isso pode ser uma bênção ou quanto isso pode ser uma dor.
Não, aí eu já te pergunto, como identificar se a pessoa, ela gosta da minha presença ou da minha utilidade? É fácil. É muito fácil. Eu, Isabel de Jesus, já tive pessoas passando na minha vida por conta da minha utilidade. E o que elas fazem? Elas te procuram todas as vezes que elas precisam. Elas te tratam por opção e não por prioridade.